Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Nós estamos iniciando hoje nosso Congresso Vida de 2021 com o tema A quem enviarei? Essa é uma pergunta do Senhor nosso Deus e nosso Pai. Eu gostaria de abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, um texto emblemático que começa no versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Glória a Deus. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Irmãos, glória a Deus. O tema desse congresso é: a quem enviarei? A quem enviarei é uma pergunta feita por Deus ao profeta Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías, no verso 8. Depois de uma experiência maravilhosa, sobrenatural do profeta Isaías com Deus, da glória de Deus, da manifestação de Deus, com a manifestação de Deus, Deus faz essa pergunta. Depois, em outro momento, nós vamos explorar a essência desse texto. Mas no verso 8 de Isaías 6, a pergunta: a quem enviarei? Diz a palavra de Deus que Deus conclamou esse questionamento. Irmãos, e eu não tenho dúvida nenhuma, e nós não podemos duvidar disso. Nós cremos que ecoa da eternidade essa pergunta: a quem enviarei? Creio que essa pergunta mexe conosco, porque diante dessa pergunta, o profeta Isaías deu a sua resposta, claro, baseado em suas experiências e baseado em um propósito. E o texto que nós acabamos de ler, de 2 Coríntios capítulo 5, do verso 17, um verso que fala da nossa condição como nova criatura, em que as coisas velhas se passaram e imediatamente Deus coloca sobre nós, nos dá uma responsabilidade, nos confia uma responsabilidade, nos chama de embaixadores. O embaixador não está na sua terra de origem, a nossa terra de origem é a eternidade, é o céu, o coração de Deus. E nós somos aqui na terra representantes do reino de Deus. Isso significa que a pergunta feita ao profeta Isaías é feita a mim, a você e a nós como igreja: a quem enviarei? Se somos embaixadores, estamos debaixo de um propósito, dentro de uma missão dada pelo autor da vida. Então, em nome de Jesus, eu quero fechar os nossos olhos, que nós fechemos aqui os nossos olhos, quero fechar os meus olhos e abrir, em nome de Jesus, o meu coração, abrir aqui tudo que pode ser aberto ao Senhor em nome de Jesus. E nós queremos fazer menção dessa palavra, de que nós somos nova criatura, de que está sobre nós o ministério da reconciliação, porque uma vez nós fomos reconciliados com Deus, e queremos orar em nome de Jesus. Pai, Senhor Deus, nosso Deus e nosso Pai, nosso Senhor, nós em nome do Senhor Jesus iniciamos esse congresso Vida, e que gere vida à medida que nós formos percorrendo a palavra, e a palavra vá percorrendo cada um de nós em nome do Senhor Jesus. E queremos, Pai, considerar essa conclamação que o Senhor fez ao profeta Isaías a cada um de nós e a nós como igreja: a quem enviarei?
E Pai, em nome de Jesus, à medida que esse congresso for transcorrendo e as ministrações forem acontecendo, que as respostas fluam em nome de Jesus, mas fluam pautadas na palavra, pautadas numa experiência contigo e pautadas num relacionamento contigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nenhum de nós que nenhum de nós aceite um chamado sem antes primeiro ter um relacionamento contigo, que nenhum de nós, em nome de Jesus, subverta, Pai, aquilo que deve ser, Pai, no propósito do Senhor, os processos que o Senhor tem conosco, de nos experimentar, e de através do relacionamento contigo, Pai, nos dar novas experiências cada vez mais profundas, experiências cada vez mais consolidadas, mais reais, mais espirituais, mais celestiais, mais do reino em nome de Jesus. Pai, essa é a nossa oração, Pai. Nós queremos, através do relacionamento contigo, ouvir a sua voz e nos abrir para o Senhor, para que o Senhor, em nome de Jesus, mexa com o nosso interior primeiro, e então, em nome do Senhor Jesus, nos envie, em nome de Jesus, que cada um de nós perceba no Espírito e através do Espírito Santo, o nosso envio, o nosso chamado, o nosso destino, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que a cada momento desse congresso, o Senhor mexa conosco, e através do relacionamento e de momentos de relacionamento, através de maneiras de Deus se relacionar conosco, através do louvor, através dos momentos de adoração, através dos momentos de entrega, através da proclamação da palavra, através das orações, das palavras declaradas profeticamente segundo a palavra eterna, cada um de nós possa, em nome do Senhor Jesus, e juntos, como igreja, desfrutar da presença dEle em primeiríssimo lugar, e em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento, o nosso Deus, o nosso Pai. Agora nós, reconciliados com Cristo, nós podemos hoje chamá-lo de Pai e pedir que o Senhor venha com a sua vontade, com o seu reino sobre nós, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Jesus, Senhor, sua presença venha sobre nós. Pai nosso nos céus,
Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Jesus, Senhor, que Teu reino venha sobre nós, que a Tua vontade, Deus, soberana e perfeita, Senhor, seja realizada na nossa vida, Deus, que o propósito do Senhor se cumpra em nossa vida, Deus, e que em nome de Jesus o nosso coração esteja cada vez mais, Senhor, desejoso de Te servir, desejoso de Te obedecer, Senhor, e cumprir o desejo do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos e nesse momento nós vamos declarar uma canção que está em João 14, de 1 a 16, onde Jesus fala que Ele acalma os discípulos naquele momento, final do ministério de Jesus aqui na terra, e Ele deixa uma palavra de consolo para os discípulos que hoje serve para nós, que Ele iria preparar um lugar, ia voltar para nos buscar. Amém? E nós podemos ter essa confiança, que se nós amamos o Senhor e servimos a Ele, um momento Jesus virá nos buscar, para a gente reinar com Ele nesse lugar onde Ele preparou para nós. Amém? Vamos adorar o Senhor. Vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo,
Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em vós para sempre. Aqueles que creem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Oh, oh, aleluia, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler um versículo com os irmãos para a gente estar orando pelas crianças, pelos adolescentes. Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Versículo bastante lido, bastante conhecido, mas que nós devemos colocar em prática com os nossos filhos, com as crianças e os jovens que estão perto da gente, que é ensinar o caminho que eles devem andar. E como nós ensinamos? Nós ensinamos falando da palavra de Deus, e nós ensinamos como que nós ensinamos a criança o caminho que ela deve andar. Nós ensinamos falando da palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus. Nós precisamos orientar nossas crianças, os nossos jovens. Que em nome de Jesus, o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor guarde as nossas crianças, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, só o Senhor, quando nós falamos só o Senhor, é porque o mundo está cada vez mais complicado, cada vez mais difícil. Mas nós confiamos no Senhor, nós temos a palavra do Senhor para nos orientar, Senhor. Em nome de Jesus, ensina, Senhor, a nós adultos que estamos próximos desses jovens e crianças, Senhor, a orientá-los, Senhor, a ensiná-los o caminho que eles devem andar, Senhor. Em nome de Jesus, porque nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos na promessa do Senhor, Deus. Então, em nome de Jesus, nós clamamos, Deus, que em nome de Jesus as nossas crianças sejam guardadas pelo Senhor, onde elas estiverem, Senhor, na escola, na família, em nome de Jesus, em todos os lugares, Senhor. Que o sangue poderoso do Senhor esteja guardando essas crianças, Senhor, e livrando de todo o mal. Livra, Senhor, elas de enfermidades. Livre, Senhor, em nome de Jesus, as nossas crianças, Senhor, da maldade das pessoas, da maldade desse mundo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha guardá-las, Senhor, para que em nome de Jesus elas venham crescer e prosseguir no caminho do Senhor, Deus, que nunca venham se desviar, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas
mas que venham permanecer, Deus, no propósito e vontade do Senhor para a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Amém, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Quero dar início à minha ministração, que eu coloquei como tema, como título, Testemunhas de Cristo. O meu texto eu vou ler em Atos 1, versículos 6 a 8 e Atos 2. Em Atos 1, 6 a 8, na minha versão, diz o seguinte: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas na terra. Glória a Deus. Em Atos 2, na minha versão, diz o seguinte: Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas intermediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá
Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Versículo 19. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquo. Versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Glória a Deus. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que quem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltando, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que verdes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assentar-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez o Senhor e Cristo. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Pois para que vós outros é a promessa para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém. Glória a Deus. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão,
e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tornavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós vemos o texto de Atos 2. Eu achei interessante, eu fiz uma pesquisa rápida sobre o papel da testemunha em um tribunal. É dizer a verdade, ou seja, contar tudo aquilo que sabe e que se lembra sobre o que aconteceu. Em 2 Timóteo 1,8, na parte A, diz o seguinte: portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor. Em Salmos 119, 46 diz: falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Em 1 Pedro 2,12 diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Em Atos 10, 42 diz: ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constitui juiz de vivos e de mortos. Glória a Deus. A gente vê em Atos, aqui, Jesus prometendo que viria o Espírito e eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria até os confins da terra. Cristo ministrou aos apóstolos durante 40 dias posteriores à sua ressurreição. Ele os instruiu os apóstolos a permanecerem em Jerusalém até a vinda do Espírito. Eles deviam iniciar seu ministério em Jerusalém. A vinda do Espírito uniria todos em um corpo, a ser conhecido como igreja. Em 1 Coríntios 12, 13, depois os irmãos podem ler a respeito. O Espírito também capacita os crentes a testemunhar o perdido. É importante destacar que os apóstolos foram obedientes à instrução de Jesus e permaneceram em Jerusalém. Eles ficaram ali até se cumprir o dia de Pentecostes, que está em Atos 2, 1, onde foi derramado o Espírito Santo. Eles permaneceram e oraram como Cristo ordenara. Em Lucas 24, 49, diz a respeito: e no momento certo, o Espírito desceu sobre eles e batizou em um corpo espiritual em Cristo e os encheu de poder para testemunhar quando desceu. As línguas de fogo, como está em Atos 2, quando desceu o Espírito, simbolizavam o poder divino e falam em favor de Deus. Os crentes falaram em línguas. Eles não pregaram em línguas, antes louvaram a Deus em línguas que não conheciam. Está em Atos 2, no versículo 11. Aparentemente, irmãos, eles estavam no cenáculo, como diz em Atos 2, 2. Eles estavam reunidos ali no cenáculo, orando e buscando de Deus o Espírito, o derramamento do Espírito. Mas devem
ter mudado para o pátio do templo. A Bíblia não diz, o texto não diz exatamente isso, mas aparentemente eles estavam ali reunidos no cenáculo e mudaram de posição, saíram para o pátio, onde se reuniu a multidão, onde a multidão acompanhou o milagre, o mistério de Deus, o derramamento do Espírito Santo. O objetivo do falar em línguas era impressionar os judeus que dessem conta de que estava acontecendo um milagre. Em Atos 2, 14 e 21, nós vemos Pedro respondendo à acusação de que os homens estavam embriagados. No sábado, ou em dia de festa, nenhum judeu podia comer ou beber qualquer coisa antes das 9 horas. E o falar de línguas aconteceu exatamente às 9 horas, a terça hora do dia, isto é, às 9 horas. Pedro dirige esse sermão apenas aos judeus. Nós vemos no versículo 14, 22, 29 e 36. Pentecostes era uma festa judaica, não envolvia os gentios. Pedro, nesse sermão, dirige-se à nação judaica e prova aos judeus que seu Messias ressuscitara dos mortos. Glória a Deus por isso. As condições para o recebimento do dom de Espírito são o arrependimento, a salvação com a justificação e o perdão dos pecados e o batismo em água, testificando a salvação. Todavia, a antecipação do batismo em água ao batismo do Espírito, ou a promessa de Deus a que se refere a Pedro, não necessita rigorosamente de uma condição absoluta para a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não está limitado a essas coisas. Assim como o batismo no Espírito não é de modo algum resultante do batismo em água. O batismo em água não precedeu o batismo no Espírito. Em Atos 19, 18 e em Atos 10, de 44 a 48, a promessa do Espírito. Além disso, segundo Pedro, não estaria restrita somente aos judeus que se encontravam naquele instante em Jerusalém, mas seria destinada a todos quantos o Senhor Jesus Cristo chamar, fossem em qualquer época espalhados pelo mundo. Está em Atos 2, 39. Nós podemos observar aqui, a partir do versículo 42 ao 47, que os crentes daquela época, aqueles que foram batizados, que creram, eles permaneceram no templo e testemunharam e adoraram. O Espírito deu-lhes unidade de coração e de mente, e acrescentaram dia a dia crentes à congregação. Glória a Deus. Aleluia por isso. Que aqueles que creram e foram batizados, aqueles que receberam o dom do Espírito, transformaram seus corações, transformaram sua vida, continuaram congregando. E nós também podemos ser testemunhas de Cristo. Para isso, precisamos do Espírito Santo em nossas vidas, para que sejamos instrumentos para propagar o reino de Deus. Em Lucas 12, 11, 2 diz que, quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de quando, o que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Em João 15, 26 a 27 diz: quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade,
que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão. Glória a Deus. E em João 16, 13 e 14 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essas promessas, pelo Seu Espírito que nos faz testemunhar de Ti. Aos meus irmãos do Ministério Bíblico Vida, que estão me vendo agora, e aos demais irmãos que querem ser testemunhas de Cristo, que continuemos a buscar o Espírito Santo e continuemos na unidade do corpo, para que mais e mais pessoas se convertam e se unam à Igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero, Senhor, nessa hora te agradecer, Deus, por essa palavra, por essa ministração, Senhor, que nós possamos propagar, Senhor, o Teu reino, que nós possamos ser testemunhas vivas, Senhor, do Senhor aqui nessa terra, Senhor. Que o Senhor nos conceda graça, sabedoria, derrame o Seu Espírito sobre nós, ó Deus, para que continuemos na obra do Senhor, continuemos a testemunhar do Senhor aos nossos amigos, aos nossos colegas, aos nossos parentes, às pessoas mais próximas, às pessoas mais distantes, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nessa hora. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Irmãos, existe uma sequência e um princípio para o chamado envio das testemunhas. Texto de Atos 1:8 nos chama, nos designa como testemunhas, aqueles que testemunham o reino, aqueles que testemunham o Pai, aqueles que testemunham Jesus. E esse princípio sequencial passa pelos seguintes passos. O Espírito Santo desce sobre nós. O Espírito Santo desceu. A profecia de Joel se cumpriu há mais de 2000 anos. Que homens e mulheres de Deus, crianças e jovens de Deus, têm experimentado serem testemunhas, mas seguindo a esse princípio. Primeiro, o Espírito Santo desce sobre nós. Quando ele desce sobre nós, nós recebemos poder do alto, um poder diferente, um poder sobrenatural, uma capacitação sobrenatural. Eu quero destacar aqui que os discípulos não receberam porque mereciam, os discípulos receberam porque precisavam. Eles não receberam porque tinham mérito algum, e nem receberam para obter algum mérito pessoal. Eles receberam porque precisavam receber poder primeiro, ao descer sobre eles o Espírito, e então eles seriam testemunhas. E aí até os confins da terra eles seriam testemunhas. E nós estamos aqui na última parte desse verso 8, no envio das testemunhas, no nosso envio. Nós estamos aqui no final do verso 8, até os confins da terra, onde nós residimos, onde nós estamos com o nosso pé apoiado. Ali é nesse texto, os confins da terra. Nós estamos vivenciando um texto que foi escrito pelo Espírito Santo há 2000 anos aproximadamente, e nós estamos vivenciando, porque hoje nós podemos fechar os nossos olhos
nós podemos nos abrir para o Espírito, nós podemos receber diariamente, dioturnamente, o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos capacitando gradativamente, e nós vamos recebendo poder, não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos, porque sem esse poder é impossível que sejamos testemunhas vivas daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é. Primeiro, irmãos, nós nos relacionamos. O contexto de Atos 1 é um contexto de relacionamento. Foi necessário primeiro um tempo de intimidade, de relacionamento. A palavra-chave aqui é: antes de sermos testemunhas, antes de sermos enviados, antes de cumprir um propósito de ide, primeiro nós experimentamos um propósito de relacionamento. E então o Espírito Santo vem, e então o poder nos capacita e nos impulsiona e nos ajuda, porque o Espírito Santo é nosso ajudador. E então assim, apesar de nós mesmos, nós somos enviados a cumprir propósitos, e cada um com propósitos segundo o Espírito Santo reparte, e cada um unidos em uma só fé, como igreja. Então no coletivo nós avançamos, e o Senhor acrescenta aqueles que hão de ser salvos, e glória a Deus, porque em consonância com o texto que nós lemos no início desse culto, nós somos embaixadores. O embaixador é aquele que recebe sobre si, dentro de si, o Espírito Santo. O embaixador é aquele que recebe um poder, não de A, B ou C, mas do Espírito Santo de Deus, para testemunhar nessa terra. Irmãos, nós somos como desterrados, aqui não é a nossa pátria, mas nós estamos aqui, e queremos em nome do Senhor Jesus, Pai, ser testemunhas de um Deus vivo, Pai, do Senhor. Nós queremos testemunhar Jesus Cristo, nós queremos testemunhar o amor de Deus, e em nome de Jesus, apresentar para essa terra, e ser nessa terra segundo o propósito de Deus, homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que levantam suas mãos, e podem em nome de Jesus receber uma unção do céu, do Espírito de Deus, que capacita, que habilita, que instrumentaliza. E essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Aquilo que nós precisamos ser afetados dentro de nós, em nome de Jesus, para que nós sejamos instrumentalizados, para que nós sejamos cheios de um relacionamento com Deus, cheios de um relacionamento com Jesus, cheios de um relacionamento com o Espírito, para cumprir um ide, não somente para ir, mas para irmos, para sermos testemunhas em nome do Senhor Jesus. Eu quero que nós, em nome de Jesus, ergamos a nossa voz e declaremos juntos, em nome de Jesus, que o Senhor é santo, e enquanto nós declaramos a santidade de Deus, nós recebemos a santidade de Deus, somos ministrados na santidade de Deus, em nome de Jesus. Eu não conheço outra canção. Espírito de Deus, Tu és santo, que te descreva Jesus, com perfeição. E nós declaramos santo, Deus.
Pai, nossa oração é essa em nome de Jesus. Que sejamos ministrados no nosso interior. Que sejamos ministrados no nível do nosso espírito em nome de Jesus. Pai, diante da sua palavra e diante da promessa da recepção do Espírito dentro de cada um de nós, da recepção de um poder sobrenatural, de um poder sobrenatural que declarado nas palavras do Senhor Jesus em João 14, 26, o Espírito Santo Consolador, a quem o Pai enviará em nome do Senhor Jesus, no lugar do Senhor Jesus, para nos habilitar, para nos fazer conhecer as coisas espirituais, para proporcionar a nós experimentarmos aquilo que é do reino, aquilo que é do céu, aquilo que é espiritual, nos fazer lembrar todas as coisas que o Senhor Jesus nos disse, tudo aquilo que a palavra nos narra. Cada episódio da palavra tem um sentido para nós, cada frase da palavra de Deus tem um sentido espiritual que afeta a nossa vida e nos muda de dentro para fora, nos habilita. Porque, Pai, em nome de Jesus, diante dessa palavra, já que essa pergunta ecoa, já que a pergunta feita a Isaías é feita a nós, que somos chamados no ministério da reconciliação a sermos embaixadores, a sermos representantes do reino, assim como o profeta Isaías responde em Isaías 6:8: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós queremos dizer também, Pai, nós queremos dizer, mas nós queremos dizer com responsabilidade, e dizer, Pai, que nós não vamos dar nenhum passo. Nós falamos isso diante da sua palavra, diante da sua presença e diante do seu Espírito, Pai. Nós não queremos dar um passo que não seja no mover da sua nuvem. Nós não queremos dar um passo, Pai, nos nossos chamados ministérios pessoais, como corpo de Cristo, como membros de um só corpo, ou como igreja. Nós não queremos dar um passo sem o seu Espírito, Pai. Espírito Santo, nos conduza, nos impeça quando for necessário nos impedir, nos barre quando for necessário nos barrar, porque nós primeiro entendemos que para sermos testemunhas do Senhor, nós precisamos ser cheios de um poder que não vem de nada a não ser o Senhor. Então, em nome de Jesus, nos impulsione, nos mova com propósito em nome do Senhor Jesus, para que os nossos passos não sejam displicentes, para que os nossos passos não sejam omissos, para que os nossos passos não sejam negligentes nessa terra, para que os nossos passos não sejam irresponsáveis, porque nós carregamos em nós a palavra da reconciliação, como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, como se Deus por nós, através de nós, rogasse a cada ser humano. Pai, em nome de Jesus, se tem algo que nós precisamos nesse tempo, isso significa muito, e tem significado cada vez mais, diante do contexto em que vivemos. Muna a cada um de nós, propicie a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, reconhecermos dioturnamente o Senhor como nosso único Senhor e Salvador. Propicie a cada um de nós experimentarmos em nome do Senhor Jesus a sua santidade, o seu amor, a sua misericórdia, um desejo incessante pela sua presença, um temor em nome do Senhor Jesus, que nos leve a querer mais e mais nos relacionarmos contigo,
apaixonados, amando a sua palavra, apaixonados pelo Pai, apaixonados por Jesus, amando o Pai acima de todas as coisas, amando o Filho, amando o Espírito, desejosos de um relacionamento contínuo, em nome de Jesus. Pai, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Por nós mesmos, nós não podemos ir, e nem queremos, mas aquilo que estiver escrito para nós, estabelecido para nós, como desejo absoluto do Pai, do Senhor, então que se cumpra, através do Espírito Santo, em nós. Nós precisamos dar uma resposta a essa pergunta. Nós precisamos dar uma resposta a essa pergunta: a quem enviarei? Que a nossa resposta e que as nossas respostas sejam em linha, sejam paralelas com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém, irmãos? Amém? Nós só podemos ser testemunhas. Nós só podemos ser testemunhas se e quando o Espírito Santo nos encher, mexer com o nosso interior, nos mudar, nos transformar diariamente. Eu destaco aqui, irmãos, nunca nos esqueçamos disso. Quem estava na posição de receber o Espírito ali, em Pentecostes, não estava recebendo por mérito, estava recebendo por necessidade. Não estava recebendo porque merecia, estava recebendo porque o Senhor concedia, e concedia com um propósito. Em nome do Senhor Jesus, onde quer que estejamos, em nome de Jesus, irmãos, dentro do nosso lar, dentro da nossa convivência doméstica, com os filhos, com os pais, os cônjuges, patrões e empregados, clientes, amigos, em qualquer situação onde nós estivermos vivendo o nosso dia a dia, que não esqueçamos, isso me corta, sabe, irmãos, que estamos sendo ali representantes de Jesus. Como nós estamos apresentando Jesus para as pessoas com as quais nós convivemos, pelas quais nós passamos. Isso é cortante, é uma responsabilidade muito grande. Nos faz nos colocar de joelhos, pedir perdão a Deus pelas falhas que nós cometemos, pelas pessoas que talvez nós não, ou diante das pessoas que nós não testemunhamos o Cristo vivo, mas muitas vezes testemunhamos a nós mesmos. Então, em nome de Jesus, com esse entendimento de que o Espírito vem para nos capacitar, justamente porque nós precisamos, porque sem o poder do Espírito, nós não conseguiremos ser testemunhas, nós não conseguiremos testemunhar o reino, a glória, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se não for pelo próprio Espírito Santo. Amém, irmãos? Então faça assim com as suas mãos em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que o amor do nosso Deus e Pai, as doces e divinas consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora, remidora do Senhor Jesus repousem sobre as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Onde quer que você esteja agora, da maneira como você estiver agora, mas que o seu coração esteja recebendo
o amor do Pai em nome de Jesus, o consolo do Espírito Santo em nome de Jesus, esse poder capacitador em nome de Jesus e a graça do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tenha uma ótima noite, meditando na palavra, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.